salve, bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique nesse canal pessoal do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez o assunto é o seguinte: por que o homem solteiro não deveria frequentar baladas, né? Ou porque o homem solteiro não pode frequentar baladas, né? Alguns irão se irritar, né, com o que eu irei dizer aqui nesse vídeo, né? Mas porque acaba, né, que as pessoas não gostam, né, não curtem ser contrariadas, né? Mas eu sempre tive uma opinião mais concreta relacionada a esses ambientes, né? Desde sempre eu já os rejeitei, né? Porque eu entendo, né, que não são ambientes para mim, né? E muitas das vezes tu participando, né, desses lugares, tu escuta músicas aos quais tu não compactua, tu tem que se misturar, que senão tu é errado, né? Tem que se entrosar com pessoas aos quais não tem nenhuma compatibilidade, não tem nenhuma convergência contigo, né? Apenas para querer se enturmar. Vocês podem ver, pessoal, eu não frequento esses lugares, mas vocês podem ver que baladas sempre foram lugares mais para grupos, né? E o solteiro, enquanto indivíduo, né, que preza por sua autenticidade, ele não vai querer se encontrar presente nesses lugares, porque o tempo todo ele vai estar tendo que deixar de ser ele mesmo para poder ali, né, às vezes ter uma chance, né, de não só se entrosar, mas também de ter um relacionamento, né? Às vezes tem pessoas, né, que confundem, né, achando que esses lugares seriam propícios até mesmo para se relacionar sério, né? O que é uma piada, né? Convenhamos, né? Porque somente o fato do Brasil ser o país mais promíscuo do mundo, você vai logo associar esses lugares à degeneração, né? Não só a promiscuidade em si, né? Mas são locais assim que você pode cravar, pessoal, não são para pessoas sérias, até mesmo honestas, né, consigo mesmas, né? Então, vocês podem ver, pessoal, as baladas sempre foram locais assim muito paz, né? Por que eu estou dizendo isso? Não, tem aquela narrativa, né, de que tu tem que socializar, né? Se tu não está socializando em ambientes assim, tu já é o mal visto, tu já é o esquisito. Vocês podem ver, pessoal, vocês podem ver, baladas sempre foram locais assim coletivos, né? Se você é individualista nesse local, tu vai ser mal visto pra caramba, né? Esse é um dos motivos, né? O outro motivo é sua autenticidade, que tu tá toda hora ali tendo que agradar os outros, deixando de ser quem você é de verdade. Contra fato e não argumentos, né? O que eu estou dizendo aqui, vocês podem comprovar, né? Não é preciso ir nesses ambientes para entender que não são locais bacanas, né? Até mesmo para se conversar. Tem gente que vai discordar de mim, né? Tem discordância de mim nesse sentido, mas fato é que
Se você preza, por um autorrespeito, até mesmo um autoconhecimento, você vai querer buscar outras coisas. E quer queira ou não, as baladas estão sendo substituídas, né, por redes sociais, streams de filmes barra séries. Quer dizer, hoje em dia, né, muitas das vezes a gente quer fazer outras coisas, né? Existem outras prioridades e até por conta desse fator, dessas substituições, acabam que esses lugares terminam falindo, compreende? Vários dos locais da cidade aqui onde mesmo resido acabaram fechando suas portas. Por quê? Não há quem mais a sustente, compreende? O que eu vejo muito, né, são pessoas falando assim, não, porque o que vocês estão falando, que baladas estão falindo, isso é um golpe, né? Eles querem passar essa impressão, né? Sendo que quando surge essas notícias, né, de que ambientes assim estão falindo, eles somem, eles não querem saber dessa notícia, eles podem até considerar que são exceções, né? Mas, pessoal, baladas notórias assim, não só no Brasil, mas pelo mundo, fechando suas portas, isso não é coincidência para você, não? Há um desinteresse mesmo por esses lugares, né? Eu não estou querendo convencer aquelas pessoas, né, que têm uma opinião mais convicta sobre isso. Não estou querendo convencer. Eu estou querendo aqui expor a minha visão. Quem se identificar, ok. Quem não se identificar, não posso fazer coisíssima nenhuma, né? Mas contra fatos não argumentos, pessoal. Contra fatos não argumento. Eu acredito que não são mais exceções, são a regra. Né? A tendência é que cada vez mais, eu mesmo não tenho ouvido mais gente falar sobre isso, né? Tanto quanto casamento, né? Tá havendo muita queda, né, nesse sentido no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no planeta, né? Eu mesmo não tenho ouvido pessoas assim falando, balada, não, eu não vejo, né? Eu não vejo muita gente falando mais sobre isso. Então, pessoal, pode parecer contraditório para algumas pessoas, né? Porque o solteiro tem que sair mais, né, para buscar relacionamento, né? Porque se tu não tá tendo ali a chance, né, por assim dizer, né? Porque você não está frequentando esses lugares, né? Hoje em dia eu tendo até a acreditar que aplicativos de relacionamento, né, não estão compensando, né? Muitas vezes muito mais homens estão, gados, né, no caso, eu costumo já dizer que são gados, né? Estão utilizando mais do que mulheres, né? Quer dizer, fora que o próprio Tinder, né, que é a rede social, o aplicativo mais utilizado aqui no Brasil, é tipo como se fosse um cardápio, é tipo você ir num restaurante, né? E quer ou não, a balada, a gente pode associar essa questão até mesmo a balada, né? Quer ou não, ali tu tá indo para um restaurante, é como se você tivesse ali se servindo, né? Cardápio, pessoal, cardápio, né? Desde quando, pessoal? Desde quando cultivar excessivamente relações casuais vão trazer benefícios para você, para ti? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É essa a realidade que muitos não querem ouvir, né? Que alguns, né? Muitos não querem ouvir, né? Mas aqui, novamente, eu não estou falando aqui para pessoas que têm opiniões diferentes, né? Eu estou falando aqui para pessoas que convergem com minhas ideias, né? Até porque aquela pessoa que se contrapõe a mim, ela
não vai querer ouvir, né? Não vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. E muitas das vezes vai querer me criticar aqui. Não posso fazer coisíssima nenhuma. Mas eu estou trazendo aqui a minha versão. Eu não considero esses lugares para gente séria, para gente honesta, né? Para gente que tem uma espiritualidade mais elevada, compreende? E é esse outro fator pelo qual eu rejeito tais lugares, né? Porque se você preza por uma espiritualidade mais não necessariamente você ter ali, participar de uma religião, né? Se você tem uma espiritualidade mais elevada, tu logicamente que tu vai rechaçar tais ambientes, né? É esse o ponto, né? Fora o fato, né, de que muitas mulheres estão reclamando, né, hoje em dia, né, que o homem não chega, né? É lógico que não vão chegar, né? Porque aquele cara que tá ali, né, às vezes não tem muitos luxos, né? Elas não querem, elas querem somente que o homem chegue, né, para validar o ego delas, né? O cara, né, o cara ali, o cara milionário, né, que muitas das vezes as mulheres atuais querem, não estão chegando mesmo nelas, né? Não vão, porque se eu não me engano, né, se tiver 1% de milionários aqui no Brasil é muito, né? Isso pode ofender alguma, mas fazer o quê? Se trata da verdade, né? São verdades inconvenientes aos quais a gente não pode deixar de... É por isso que hoje em dia, né, pessoas tipo eu assim acabam sendo odiadas, né, ou sendo taxadas como chatas, né, porque a gente diz esse tipo de verdade, e esse tipo de verdade incomoda aqueles que estão numa ilusão, né, né? Mas eu trago aqui a minha visão sobre os fatos, compreende? Então elas estão reclamando, porque às vezes elas só querem que o homem chegue para que elas possam ter o direito de rejeitá-los e tal, né? É isso o ponto, elas só querem ser validadas, né? Contra fatos não argumentos, pessoal, contra fatos não argumentos, né? Muitas das vezes tem mulheres que vão para esses lugares e acabam, né, terminam saindo sozinhas, né? Porque contra fatos não argumento, né, pessoal? Às vezes as mulheres elas saem para esses lugares somente para curtir, elas mesmo falam isso, né? E com esse feminismo, né, em todo lugar, né, elas vivem dizendo, né, que não precisam de homem, né? Então, para vocês falando, né, elas falando que estão indo para esses lugares para curtir, né, juntado a narrativa feminista de que não precisa de homem, para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia. Que é lógico, né, pessoal? É lógico que não é bacana, né? Não é bacana ir para a balada, né? Esse é um dos inúmeros outros fatores, né? Porque muitas vezes qual o intuito, né, do homem ir para a balada? Para ter relacionamentos casuais, né? Mas muitas vezes o cara vai lá para a balada e não consegue coisíssima nenhuma, né? Por conta das exigências, né? De muitas mulheres hoje em dia, né? E elas querem, né, que os homens se arrisquem, né, e tal, né? Para que elas possam saírem por cima, né, pessoal? Porque é esse o ponto, né? É esse o intuito, né? É esse o intuito delas. Então elas só querem ser validadas, só estão ali para alimentarem egos, né? Se elas não encontram o cara que supre suas exigências, elas saem simplesmente das baladas sozinhas, né? É isso que acontece, né?
Então o intuito de ir pra balada é pra isso, né? Pra ficar com mulheres, né? Mas com essas exigências, compensas. Contrafato do argumento. Tô sendo direto aqui, sem firulas. Né? Contrafato no argumento, pessoal. Não tá compensando, né? Se você ainda considera frequentar esses lugares, tá? É melhor me ouvir aqui, ó, melhor me ouvir aqui e tirar suas próprias conclusões, né? Não estou querendo ser o dono da razão, jamais, né? Só estou trazendo a minha opinião, né? De que não compensa. Eu sempre tive essa convicção, né? Mas vira e mexe, né? Surge essa notícia, né? Essa notícia que baladas estão falindo, né? Balada é lugar, até boate, né? Boate famosa, né? Que tem nome assim, falindo, né? Mas isso não é à toa, pessoal. Por conta de inúmeras transformações que a gente tem presenciado na sociedade, né? E eu tratei de trazer, né? alguns motivos pelos quais o homem especificamente não deveria frequentar tais lugares, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer, né? Eu sempre tive uma convicção assim de que não, esses lugares não são para mim, né? Não são para mim, né? Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer. Posso vir a falar novamente sobre o assunto, mas de qualquer forma, pessoal, baladas estão cada vez mais ficando para trás, né? Tem até a gente assim que é mais vintage, né, que tenta relembrar, né, os anos de 1980, né, como se as baladas daquela época fossem diferentes, né, dos tempos atuais, né? Talvez nas danças até que fosse, né? Mas assim, a balada sempre foi um lugar não propício para quem tem uma espiritualidade mais que preza por uma espiritualidade mais elevada. Resumidamente é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.